Hola, hola nuevamente. Como siempre, nosotros de manteles largos en esta nuestra sección de En Voz de los Expertos. Ahora vamos a platicar con alguien con quien ya habíamos platicado, de hecho, de las primeras voces con el experto lo hicimos con la doctora Lilian Castillo. Estamos de manteles largos. Imaginen ustedes la historia de la humanidad, así de sencillo. Imaginen la historia de la humanidad en donde a lo largo de todo este tiempo se han descubierto 43 sistemas sanguíneos. Y una de las grandes investigadoras, descubridoras de estos sistemas sanguíneos ha sido la doctora Lilian junto con su equipo. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo para estar con nosotros. Eu que agradeço esta invitação, é um prazer estar aqui em Licon, que faz belo trabalho, principalmente educacional em la imunohematologia de México, que tem avançado muito nos últimos anos, graças a esse trabalho. E é sempre grande prazer estar em México e com os mexicanos, que gostam muito, que sempre me recebem tão bem. Então, estou sempre à disposição para transmitir meus conhecimentos e minhas experiências com vocês. Muchas gracias, doctora. En esta ocasión estamos eh, en el 19º Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, y usted ha presentado grandes ponencias excelentes, y dentro de esas ponencias excelentes usted nos hablaba de cómo fue el descubrir este sistema sanguíneo, cuáles fueron los pasos que siguieron, pero hay mucha gente que ahorita nos está escuchando que no tuvo el gusto, el placer, la dicha que tuvimos los que estamos aquí de escucharla. Doctora, platíquenos, ¿cómo fue? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cuál fue la pista que detonó que usted dijera, aquí hay algo diferente? Sim, é muito interessante trabalhar com imunohematologia, muito apaixonante, porque estamos sempre descobrindo novas coisas, estamos sempre procurando fazer o melhor para os nossos pacientes. E este caso dessa descoberta foram 120 anos depois da descoberta do primeiro sistema de grupos sanguíneos, o sistema BO, que na época Landsteiner descobriu apenas com teste de aglutinação direta. Agora estamos tendo mais trabalho para fazer as descobertas e é um trabalho que é muito laborioso. Mas a primeira coisa que nós outros temos que fazer é observar as pistas sorológicas. As pistas sorológicas é que nos dão a direção de como trabalhar, de como investigar e como concluir um problema. Neste caso específico do sistema BCC1, no sistema 43, nós começamos com a identificação de um anticorpo em um paciente com um problema renal que precisava de uma transfusão. E nós deparamos com um anticorpo que reacionava com todas as células do painel, mas tinha um autotestigo negativo. Então começamos a usar as ferramentas sorológicas que tínhamos disponíveis e começamos a fazer os testes enzimáticos, o teste com DTT, e usamos diferentes enzimas para ver como é que esse anticorpo se relacionava com essas outras técnicas, esses outros meios. E observamos que era um anticorpo que reacionava com tudo o que utilizamos, com as enzimas, tripsina, ficina, quimiotripsina, papaina, e também com DTT 0,2 molar. Então, era um anticorpo que cujo antígeno era resistente a todos esses tratamentos. Quando nós olhamos, por exemplo, vamos ao Factbook, que tem lá a reatividade dos anticorpos, vimos que poderia estar direcionado a muitas especificidades
e que poderia se tratar de um anticorpo contra um antígeno de alta prevalência. Bom, primeiro vimos se teriam os outros anticorpos mascarados, então fizemos testes de adsorção. Vejam quantas ferramentas sorológicas nós outros podemos utilizar para detectar as pistas, identificar as pistas. Não tinha outros anticorpos mascarados, mas tinha um anticorpo aparentemente de alta prevalência. Então, a hora fomos ao nosso inventário de células raras. E com o nosso inventário de células raras, testamos todas as possibilidades de anticorpos que poderiam estar presentes naquele plasma e todas as reações foram positivas. Então, não conseguimos identificar com o nosso inventário de células raras. Seguían, perdón, con la misma reacción, todo era positivo. Todo positivo, com a mesma reação. Então, como eu trabalhei na França alguns anos atrás, fazendo o meu doutorado, eu conheci o inventário de células raras que o laboratório de referência da França tinha. Então, e ele sabia que tinham mais células raras do que nós outros temos em Brasil. Então, me contactei com o Dr. Thierry Perrat, que é o chefe desse laboratório agora, e pedi para ele se poderia testar para mim esta muestra com suas células raras, porque poderia ser uma outra especificidade de alguma especificidade conhecida, rara, e que nós outros não teríamos disponibilidade destas hemácias. O Dr. Thierry foi muito gentil e fizemos esta colaboração e ele investigou. Quando investigou, também com todas as células raras que tinha em seu inventário, a reatividade deste plasma foi positiva, uniforme, da mesma forma, e também com enzimas, com DTT e tudo. Então, sentamos para conversar. Se conseguimos eliminar todas as especificidades possíveis que foram identificadas até a hora de anticorpos contra antígenos de alta prevalência, pode ser que estamos diante de um novo antígeno, de um anticorpo contra um novo antígeno. Então, precisamos investigar. Então, fizemos uma colaboração, uma parceria e começamos a investigar primeiro o RENE e fizemos na verdade, uma sequenciação completa do exoma, que é uma sequenciação que você avalia, nós outros avaliamos os genes do indivíduo que pode ter alguma alteração em exons, que é onde que tem lá a informação genética que vai ser traduzida. Sim. Então, fizemos esta avaliação e descobrimos um gene chamado gene ABCC1 neste paciente e em 2 irmãos, porque como o paciente precisava de transfusão, primeiro estudamos na família e vimos que na família tinha 2 irmãos compatíveis com ele e uma irmã incompatível. Então, estudamos o paciente e estes 2 irmãos que eram compatíveis. E vimos que os 2 irmãos tinham uma deleção no gene igual ao paciente, uma deleção grande, de mais de 21.000 pares de base neste gene. E que a irmã era heterozigota para esta deleção. E os padres também heterozigotos. E os padres tinham um casamento consanguíneo. E por isso tinham filhos que eram homozigotos para esta deleção. Sim. Então pensamos, pode ser que seja esta deleção que está causando a produção deste anticorpo. Mas isto não resolve, porque essa deleção também no gene podia estar relacionada com outras coisas e não grupo sanguíneo. Então, para comprovarmos isto, fizemos um estudo de proteína, porque precisávamos saber se esta proteína era uma proteína da membrana eritrocitária, se essa proteína expressava um antígeno. Então, utilizamos
um anticorpo monoclonal anti-ABCC1 e fizemos o Western blot que avalia a presença ou ausência de la proteína. Sí. E verificamos que o paciente e os irmãos não tinham esta proteína e que a irmã tinha uma quantidade menor desta proteína na membrana, comparado com os controles. Sí. Quando fizemos uma citometria de fluxo, percebemos que o anticorpo que o paciente produzia reacionava com esta proteína ABCC1. Mas isto ainda não era suficiente, porque teríamos que provar que esta proteína se expressava em células eritroides, na membrana dos eritrocitos. Então fizemos um outro estudo. Veja quantas ferramentas, todas as ferramentas que fizeram parte da evolução da imunohematologia para estudos de investigação foram utilizadas neste caso. Então fizemos uma avaliação agora fazendo uma transfecção em um plasmídio desta proteína em uma célula eritroide cultivada, que é a célula K562. E quando nós outros fizemos, vimos que esta proteína, ela reacionava em células eritroides, ela estava presente nas células eritroides. Sim. E que o eluído do paciente, do anticorpo, reacionava com esta proteína nas células eritroides. Então, com isso, mostramos que nós estávamos diante de um novo antígeno que era perdido nestes pacientes, que era um fenótipo nulo nesse paciente, mas que estava presente na irmã e nos padres, por isso que eles eram incompatíveis com este paciente. Então, estávamos diante de um antígeno eritrocitário novo e que determinava um novo sistema de grupos sanguíneos, porque esse antígeno nunca tinha sido descoberto anteriormente. Sim. E com isto, com todo esse estudo, precisávamos ter um reconhecimento da Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, que seria um novo antígeno de grupo sanguíneo, um novo sistema. Então, enviamos esse estúdio, para a Working Party do Grupo de Trabalho de Imunogenética e Terminologia de Grupos Sanguíneos da ISBT, em uma reunião de dezembro de 2020. Esse caso começou a ser estudado em 2017, levou 3 anos de estudo. Sim. E nesta reunião, essa reunião foi virtual e tinham 25 membros, que são os membros da Working Party, e esse estudo foi apresentado. E nesta classificação de grupos sanguíneos existem critérios muito rigorosos a serem analisados para que seja reconhecido um sistema de grupo sanguíneo. E todos os membros desta Working Party votaram sim a favor de ser que era um novo antígeno, um novo sistema de grupos sanguíneos. E o nome do antígeno ficou WLF em reconhecimento a este paciente que veio a falecer durante este estudo, devido ao seu problema renal, que ele tinha tido um rechaço do enxerto renal. E quando nós fomos estudar melhor esta proteína, nós vimos que esta proteína ABCC1 era uma proteína muito importante para a proteção do epitélio renal. E provavelmente por isso é que o paciente teve esse problema renal. Então, nós não só descobrimos um novo antígeno, um novo sistema de grupos sanguíneos, mas a função desta proteína na membrana dos eritrocitos, que é uma função importante para a preservação do epitélio renal. Então, esse foi um estudo que foi muito gratificante e nos deixou muito felizes, e foi a descoberta, então, o descobrimento do 43º sistema de grupos sanguíneos, chamado ABCC1. E a mensagem que eu tenho para vocês é que nunca desistam de uma investigação de um anticorpo, porque pode estar diante de um anticorpo raro, um anticorpo novo, um antígeno novo, um sistema novo, mas o mais importante, observem todas as pistas sorológicas, as pistas moleculares que tem
para que tenham uma direção e não desistam de investigar, que isso só vai beneficiar o paciente que precisa de uma transfusão. Como neste caso, esse paciente recebia uma transfusão do irmão, mas infelizmente ele veio a falecer porque o seu caso era muito grave. Então, a mensagem que digo é que a imunematologia é uma ciência apaixonante mas que é muito importante que estudemos, que nos aprofundemos nos estudos, na educação continuada e que isto vai trazer mais benefícios para os nossos pacientes e vamos conseguir implementar mais coisas nos nossos laboratórios e direcionar nossas investigações. A mí, o sea, en medio de toda esta historia, hay dos cosas que me llaman la atención, que no sé si alguna vez le han preguntado. Una de las cosas que me llama mucho la atención es, o sea, a lo mejor para un laboratorio común hubiésemos dicho positivo, positivo, positivo. Lo pruebo con mis células raras, positivo, positivo, positivo. Lo pruebo con células raras francesas, positivo, positivo. A lo mejor cualquiera hubiese dicho un antígeno de alta incidencia. Un anticuerpo dirigido contra algún antígeno de alta incidencia. O un antisistema RH, no sé. Sin embargo, ustedes dijeron no, aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente. Supongo que también lo probaron con células RH nulo. Sí, entonces me llama mucho la atención esa perseverancia, esa insistencia en que tengo esta pista y aquí hay algo. Entonces, muchas felicidades por eso, doctora. É muito importante que se observe as pistas, mesmo que não se consiga identificar, como neste caso, tudo era positivo, testamos com todas as células, com RH nulo, com todas as células raras que teníamos disponíveis aqui na França, mas sabíamos que o paciente tinha desenvolvido um anticorpo. Ele não tinha desenvolvido anticorpo, era uma coisa que não existe. Existe, era alguma coisa muito rara que não estávamos conseguindo identificar e provavelmente ainda não tinha sido identificado anteriormente. Então, não desistimos. É muito importante que se siga as pistas. Mesmo quando se consegue identificar a especificidade, é importante que, se não tem ferramentas no seu laboratório, encaminhe para um laboratório de referência, faça uma parceria com um laboratório de referência. Veja que nós outros mesmos fizemos uma parceria com o laboratório de referência da França, que tinha algumas ferramentas que nós outros não tínhamos, e fizemos uma parceria de conhecimentos também, para a investigação. Então, isso é muito importante, que mesmo que o seu laboratório não tenha, não desista, não diz, apenas um anticorpo contra antígeno de alta prevalência. Pronto. Se é um anticorpo, tem uma especificidade. Não existe anticorpo sem especificidade. Mesmo que seja uma especificidade nova, como este caso. Todo anticorpo é desenvolvido contra um antígeno que está na membrana da hemácia. Então, é importante que se identifique essa especificidade de alguma forma. Se não conseguir no seu laboratório, encaminhe um laboratório de referência do seu país ou um laboratório internacional para que faça essa parceria e chegue à especificidade, porque só assim vamos conseguir fazer uma transfusão mais segura. Sí, sí, muy, muy interesante, la verdad, el caso en sí, pero además la resolución. Encontraron hasta la función de la proteína, protección para el riñón, ¿no? Sí, porque nosotros sabíamos que os antígenos de grupos sanguíneos não estão lá na membrana eritrocitária para atrapalhar as transfusões só. Eles estão lá porque têm uma função. Eles estão em proteínas importantes da membrana eritrocitária e cada um tem sua função. E a sua função, muitas vezes, está relacionada com algumas doenças, suscetibilidades a algunas doenças. Doctora, a veces cuando uno está en el laboratorio resolviendo algo, dice, híjole, se me terminó la muestra, no puedo, ya, hasta aquí se quedó,
no tengo más muestra. ¿Cómo le hizo para conseguir tanto, para convencer al paciente, a los familiares? Evidentemente, todo este trabajo es trabajo de un equipo. Sim, e neste caso foi um trabalho de uma equipe, porque começou em um banco de sangue de São Paulo que se chama Cosan, do qual eu sou colaboradora, e fizemos a investigação em conjunto. Quando necessitamos de mais muestra do paciente e muestra dos familiares, o serviço social entrou em contato com a família, foi até a casa desta família, a residência desta família, e junto com pessoas do laboratório para tentar explicar de uma forma simples, porque era uma família muito simples, para explicar para esta família o que se passava de uma forma para que eles pudessem colaborar e para demonstrar que a colaboração deles era muito importante para que o hijo deles, para que o membro daquela família, aquele paciente, pudesse ter uma transfusão que ele aproveitasse melhor e poderia ser beneficiado com aquilo. Então, a família se convenceu e também explicamos que era uma coisa muito rara e que isto poderia também ajudar a saber por que o paciente apresentava aquele problema e de repente a família poderia ter outros membros com o mesmo problema e que isso era muito importante de se avaliar. E a família se convenceu e nos cedeu as muestras todas as vezes que precisamos, porque precisamos coletar diversas vezes. Então foi um trabalho de equipe, que foi a equipe do Brasil, do Banco de Sangue como um todo, dos médicos do Banco de Sangue, do laboratório de imunohematologia, dos assistentes sociais, dos recrutadores e todos. Então é um trabalho em equipe. E nós outros sabemos que sem um trabalho em equipe não conseguimos chegar longe. Fazemos só uma parte, nós outros precisamos sempre estar juntos em uma equipe. Qué bueno, doctora. Finalmente una pregunta. ¿Qué siente Lilian Castillo? ¿Qué siente Lilian Castillo traer sobre las espaldas, en el corazón, en la cabeza? El descubrimiento del último sistema sanguíneo. ¿Qué siente? ¿Qué tiene Lilian? Para mim é uma gratificação do meu trabalho de muitos anos na imunohematologia. Sempre fui uma apaixonada pela imunohematologia, sempre foi minha paixão. E sempre gostei muito de trabalhar no laboratório, de fazer a investigação, de fazer educação e ensinamentos. E esse descobrimento, para mim, foi como uma consagração de todo o tempo que tive me dedicando à imunohematologia, com todos os estudos, com todos os trabalhos, com todos os fins de semana que não perdi, mas que estudei e que trabalhei. Então, para mim, foi um reconhecimento do meu trabalho e na verdade, fiquei muito grata por tudo o que nós outros conseguimos fazer durante todo esse tempo. Então, foi para mim, como você diz, meu marido está fechando com chave de ouro su carrera. Claro, claro, doctora. Muchas felicidades. De veras, muchísimas gracias para el grupo Licón. Es verdaderamente un honor contarla entre nuestros amigos. Muchísimas gracias. Eu que agradeço e me sinto muito honrada por estar aqui, por Licón me reconhecer, estar sendo sempre minha parceira. É muito importante também eu poder compartilhar meu conhecimento, não ficar só para mim. Isso é muito importante. Já tenho um livro também que escrevi e todos esses conhecimentos que tenho adquirido ao longo dos anos também eu tenho que passar adiante, porque os jovens é que vão agora começar a trabalhar nisto e também adquirir novos conhecimentos. Então, agradeço muito a Licón também por todo este prestígio comigo.
Muchas gracias. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por seguirnos, por estar presentes en estas entrevistas tan importantes, tan ricas, tan enriquecedoras para cada uno de nosotros. Y bueno, pues qué mejor que con la doctora Lilian Castillo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias a todos de Licom.